Aqui nesse outro vídeo foi o primeiro que ele gravou indo pra cima da Ana Campanhola. Olha lá. Se você fala para sua bolha, e como o outro lado não tem como colocar a versão dele, as pessoas que lerem aquilo no seu stories vão acabar, né, achando que é o argumento final. E não é bem assim. Por isso eu vou ter que trazer aqui, né, de maneira educada, o stories da deputada Ana Campanhola. E ela colocou, na verdade é esse daqui. E ela colocou lá, né? Bolsonaro SP, sou eu. Se não me segue, segue lá no Instagram. Entendo os seus sentimentos. Sei que espera a obediência em todas as propostas da família. Bem, primeiro que não é da família, né? É do projeto político do líder maior da direita, que é o Jair Bolsonaro. Não é um privilégio da família, né? Inclusive, isso daí é outra coisa que a gente tem que bater em cima. Muita gente acha que entrar na vida pública é um privilégio. Se fosse tão assim, vamos imaginar aqui comigo. Você acha que o Carlos Bolsonaro não poderia ter assumido um cargo ou ter sido secretário de comunicação do presidente Jair Bolsonaro? Por que ele não fez? O Carlos Bolsonaro, em 2018, inclusive, não saiu candidato a deputado federal. Nessa oportunidade, Bolsonaro estava explodido no país inteiro, estava bombando. Eu fui o deputado federal mais votado da história do Brasil em São Paulo. Carlos Bolsonaro teria sido eleito facilmente deputado federal. Mas se ele fizesse isso, ele teria que parar tudo para fazer a campanha no Rio de Janeiro. Ele abriu mão disso para ter tempo, seguindo sendo vereador, ajudando a eleger deputados federais, senadores, presidentes, mas ele preferiu não se candidatar porque entendeu que era mais importante rodar o país com Jair Bolsonaro. E deu muito certo. Tanto é que, nas entrevistas coletivas do presidente Bolsonaro, logo após a sua eleição, ele só cita um nome. Ele só se agradece a uma pessoa. Não é o Eduardo, não é o Flávio, não é o Jair, é o Carlos Bolsonaro. Porque entendeu a importância e o sacrifício do Carlos, que é vereador desde 17 anos, iniciando no ano de 2000 a sua primeira eleição. Então, por aí, você já começa a enxergar que não é colocar a família numa boa. Se fosse para colocar numa boa, tinham várias outras oportunidades. Eu lembro porque eu sofri isso, né, quando da minha indicação para ser embaixador nos Estados Unidos. Hoje em dia, muita gente mudou de opinião. Bom, consegue entender o valor do trabalho internacional, os mecanismos de pressão que vem de fora, reconhecem que eu tenho um bom relacionamento com várias lideranças internacionais, conseguimos apertar alguns botões, inclusive da Lei Magnitsky. E quando eu fui candidato a embaixador nos Estados Unidos, a gente fez o chamado beijamão, né? Uma parte do Senado, bati na porta de alguns senadores, dentre eles do Expedião a mim, que não declarou apoio ao meu nome. Naquela oportunidade, não disse nem que sim, nem que não. Na verdade, ele me perguntou o nome de uma pessoa, né, de importância histórica, se não me engano, até um francês, e me deu uma aula ali sobre aquela pessoa. E depois eu saí da sala dele. E aí eu pergunto para vocês, que grupo político que é o nosso que não vai apoiar gente da nossa confiança? Quem é a pessoa que o Bolsonaro mais pode confiar? Carlos Bolsonaro já se mostrou um guerreiro, nas palavras do presidente, né? Trabalha igual um burro, carrega todo mundo nas costas. Ele criou a minha rede social. Ele que colocou a gente lá para cima de maneira orgânica, quando tudo ainda era mato. E foi com prestígio que eu consegui, me beneficiando desse trabalho do Carlos, eu apoiei também a Campanhola, que me causa estranheza. Chora! Porque ela, na primeira eleição dela, sofreu Eu também tenho a mesma impressão, que o Carlos está sofrendo agora. Porque ela se mudou do oeste catarinense para a região de Joinville. E os políticos de Joinville queriam tirar ela do caminho. Por quê? Porque eles tinham outros candidatos de sua preferência. Viviane Duterville, que eu nunca vi aqui no chat. Esse canal é divulgador das opiniões do Eduardo Bananinha? Não. Não é divulgador das ideias do... Nós somos um canal de esquerda. Só que isso aqui é um absurdo completo.
Isso aqui vale pra tua coluna, viu, Lia Sérgio? É os vídeos malucos desse cara. Gente, vamos fechar esses 89 de superchats aqui pra gente ficar numa boa, com todas as nossas contas pagas. A gente precisa da contribuição de vocês para manter esse trabalho necessário, turma. Estamos recuperando aqui o nosso canal, fazendo novos cortes. Então a gente precisa muito do apoio de vocês para a gente fazer bem esse trampo, queridos e queridas, bonitos e bonitos. Mas não é canal de divulgação do bolsonarismo. Mas ele vai. Eu imagino esse cara de cueca com uma toalha amarrada no pescoço, empunhando uma vassoura com um cetro gritando: "Eu sou o rei!" Isso dentro de um quartinho trancado no escuro. Mas ele vai. Se é absurdo, por que ficar repetindo? Porque a gente precisa saber as ideias deles. Viviane, qual que é o seu problema? Você sabe o que é atividade jornalística? Atividade jornalística a gente vai cobrir, inclusive, o que os caras estão fazendo. Né? Ou ela vai falar que eu tô fazendo propaganda do bolsonarismo? Socorro, né? Eu tô fazendo propaganda do bolsonarismo. Tá rolando a COP30, gente. Que é um evento importantíssimo. Nós falamos sobre ele no começo da live, falamos na live de ontem. Confirmados os R$19 da Cacirene. A Cacirene mandou 19? Deixa eu ver. Cacirene. Ah, obrigado, querida. Coisa boa. Cacirene mandou 19. Então falta 70, gente. 7 pessoas mandou 10. E nós fecha. Eu acho muito importante. Vocês querem que eu pare de mostrar o Eduardo? Vocês que mandam. Só que assim, a audiência subiu, sinal que tem interesse. E a gente tem que monitorar esse cara de perto. Esse cara é traidor do país, tá, gente? Esse cara é traidor da pátria. Vamos lá, gente. Ana Campanholo pediu e eu garanti a legenda do PSL para ela. Eu sei que ela é grata com relação a isso, ela já falou isso publicamente. Mas a gratidão, ela não se resume apenas a você expressar vocalmente isso daí. Ela vem com condutas também. E é na hora da sensibilidade, do aperto, é que você realmente pode ver em quem você pode confiar. Bolsonaro está no seu momento mais sensível. Está preso, condenado, injustamente, por um golpe fantasioso, numa clara perseguição, da mesma pessoa que persegue a mim. Será que eleger o Carlos Bolsonaro é blindar o Carlos Bolsonaro? Porque se a eleição for blindagem, eu sou deputado federal, deveria estar blindado. E aí, será que eu estou blindado? É um guerreirinho. Ou será que o Bolsonaro está pensando num projeto maior de país? Reconhecendo a importância da eleição para o Senado, enviando para Santa Catarina o melhor dos seus combatentes. A pessoa que mais conhece Bolsonaro, que está há mais tempo com Bolsonaro do que qualquer outra pessoa dentro da arena política. Então, você vê que a confiança, a experiência, isso qualifica de sobra. E ninguém, nem mesmo eu, Flávio, Michele, qualquer outra pessoa que tenha cargo eletivo hoje em dia, tem a mesma experiência do Carlos Bolsonaro. É desde o ano 2000 que entrou. Porque antes, a gente já estava na rua entregando panfletinho do meu pai para lá e para cá. Escutando de pauta militar, de pensionista, PEC no tempo do Collor, né, para dar integralidade. Enfim, várias questões, várias experiências. E aí querem ignorar tudo isso, ignorar a indicação do Bolsonaro. Eu não sei quem ele está apoiando. Ignorar a meritocracia referente ao Carlos Bolsonaro. Mas vamos seguir aqui na leitura do stories da Campanholo. Então, descartei. Não é a família Campanholo. É um projeto de país, de Brasil, né, encabeçado por uma pessoa altamente qualificada. Inclusive, Santa Catarina é um estado muito Bolsonaro, mas na primeira eleição do Lula, Santa Catarina foi o estado que mais votou no Lula. Né? Mas você contrariou seu pai quando foi ventilada a hipótese de lançar o Tarcísio à presidência, e talvez ele lance. Como vai ser? Por que você pode manifestar a sua contrariedade e os outros não? Campanholo, o Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto numa prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social, por conta deste projeto. Bolsonaro não tem vontade livre.
Por isso que eu várias vezes sacramentei, repeti, falei e vou desenhar aqui mais uma vez. Ele se encontra na posição de sequestrado naquela oportunidade. Diferente. Eu tô achando engraçado, tem uma galera falando pra parar de mostrar o vídeo. O que vocês acham, gente? Eu paro de mostrar ou não paro de mostrar? Vamos fechar esses 70 pilas, gente, de Pix, Superchats? Vamos lá, isso aqui é importante, gente. Isso aqui é importante. Isso aqui é a principal discussão, porque isso aqui tá mostrando... Isso aqui tá mostrando o tamanho do racha que tá rolando do lado de lá. E eu também concordo com o MGES aqui. É fundamental a esquerda monitorar, divulgar e comentar as ações de opositores do proletariado. Sim. Sim. Sim, tem que pegar esse monte de merda e transformar em adubo. Esse vídeo que eu acabei de te mostrar, quando ele fala que o candidato dele em Santa Catarina é o Carlos Bolsonaro. Chora. Então não tem como você falar em lealdade, em gratidão, quando Chora. a sua conduta não se expressa dessa maneira. Fica complicado de entender. Qual gratidão que é essa? É um obrigado que sai da sua boca? E que sacrifício grandioso é esse? Você é deputado estadual, né? Várias outras pessoas de Santa Catarina têm cargos eletivos que foram apoiadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, altamente qualificado, é identificado com Santa Catarina, ele também ama Santa Catarina. Não foi à toa, né, que ele está indo para Santa Catarina, não está indo antes, porque ele ainda está honrando os compromissos dele na cidade do Rio de Janeiro. Mas assim que possível estará, né, morando em Florianópolis. Florianópolis não sei, né? Morando no estado, rodando o estado inteiro. Ele não sabe onde o irmão dele vai morar. Então essas coisas, infelizmente, elas têm que ser ditas. Ele não sabe onde o irmão dele vai morar. E agora mano. vamos partir para a questão da organização, que foi uma bola, né, que a própria deputada Campagnolo levantou Obrigado, durante o pânico. Luciana. Bora. E eu concordo com ela. Nos falta organização. Agora, a conduta dela reforça aquela imagem de que nós somos um agrupamento de pessoas onde cada um pensa de uma maneira e fica uma bateção de cabeça e fica para trocação de farpa. Por quê? Porque não tem uma hierarquia definida. Uma zona. Quando se define uma hierarquia, você corta essas arestas. A esquerda, ela está há muito mais tempo na arena política. Eu costumo dizer, né, a primeira célula de organização da esquerda foi em 1922 em Niterói, Rio de Janeiro. A culpa é do Rio. Com a criação do Partido Comunista Brasileiro, né? Uma orientação que veio lá da União Soviética, né? Das mãos de Lenin, da Revolução Bolchevique. Nós da direita só estamos 100 anos atrasados nesse ponto. Então é natural que até ocorram, né, esse tipo de coisa, esse tipo de conflito. Mas eu queria então dar voz aqui a uma pessoa da esquerda, considerado um dos mentores da esquerda, uma pessoa que no passado já viveu em exílio, colocou a mão em armas, justamente foi preso durante o regime militar, foi beneficiado pela anistia de 1979, hoje ele é contra, né? A anistia para quem escreveu de batom perdeu uma mané no astato, mostrando toda a hipocrisia da esquerda, né? Toda a falta de sensibilidade e a crueldade deles. Mas conseguiu fazer um partido em 1980 chamado Partido dos Trabalhadores, o PT, que está aí até hoje. Vou mostrar para vocês um vídeo aqui recente do José Dirceu num podcast. Vamos ver o que ele vai falar aqui sobre a estratégia eleitoral deles para 2026. Deixa eu contextualizar primeiro. E agora, é propaganda do Zé Dirceu? Vamos ver juntos? Está aqui nesse podcast falando, né? Está criticando o Congresso, está falando que o Congresso é muito conservador e que aí ele não consegue aprovar as propostas do Lula. Então, o país, para mudar, precisa ter uma maioria parlamentar. Aí vem a eleição de 26. Nós vamos fazer uma campanha centrada que o eleitor tem que votar no presidente e em partidos que apoiam o presidente. Senão nós não... Como é que nós vamos sair disso? Então ele aqui reconhece, o Zé Dirceu, conhece nada, ele tá falando a importância da eleição de 2026 e não só para votar para presidente. Então o que a esquerda vai fazer? O Lula vai dizer em quem eles vão votar e eles vão trabalhar para essas pessoas. E a direita, o Jair Bolsonaro vai dizer em quem a gente vai votar
e a gente vai brigar entre nós. E essa mesma pessoa pede organização dentro da direita. Eu sei que o PL não é as mil maravilhas, mas eu não estou falando do PL. Eu estou falando de uma determinação do presidente Bolsonaro. Eu estou falando do quadro mais qualificado que tem dentro da direita para assumir um posto, depois de ter se sacrificado, ralado e aberto mão de muita coisa Ralado. até chegar na data de hoje. Voltando aqui mais uma vez, ou será que o Carlos não poderia ter sido ministro do Bolsonaro, secretário de comunicação, se candidatado em 2018 para deputado estadual federal? A deputada Campanholo sabe. A vida de deputado federal, senador, ela não é uma vida simples assim. Tem várias benesses, com certeza. Tá? Não estou reclamando, não. Salário sempre pinga em dia. É uma maravilha. É o céu na terra. Mas nem todo mundo quer isso. Converse com os deputados estaduais. Vários deles não querem ter um cargo para ir a Brasília toda semana e voltar para o seu estado toda semana. Porque isso exige um sacrifício familiar. Quando eu estava, né, morando em Brasília, com a minha esposa e meus filhos, toda hora, né, basicamente toda semana, eu tinha que descer em São Paulo ou, né, em alguma outra localidade do Brasil. Graças a Deus, né, porque o nosso nome tomou uma repercussão nacional, por vezes até internacional. Eu estou falando aqui de Oklahoma. Vou num evento agora, sou convidado a palestrar no evento, onde mais uma vez eu vou fazer aquele trabalho formiguinha, de expor, de denunciar as atrocidades cometidas pelo Alexandre de Obrigado, Moraes. Semita. Né, quem me convidou aqui foi o senador Shane Jett, que há um tempo atrás, O Shane Jett. um tempo atrás não, há bons anos atrás, foi Shane bem um dos Jett. primeiros políticos americanos a começar a 65, tuitar, gente. falar e denunciar o que estava acontecendo no Brasil. É aquela parte do trabalho que ninguém vê. Isso só vai ver quando você bate lá a foto com o Trump, né, ou com uma outra autoridade de notoriedade internacional. Não tem problema, não. O sacrifício, normalmente, só quem faz ele, né, só quem vive ele, é que sabe como é que é. Então, por favor, não ignore a meritocracia e o passado do Carlos. Inclusive, deixa eu abrir aqui um parênteses para falar um pouco mais sobre a meritocracia. Ah, não, mas não sem antes colocar o segundo vídeo aqui do Zé Dirceu, porque o Zé Dirceu parecia até que ele estava sabendo dessa discussão da direita, né? Ele não sabe, quer dizer, não sei se ele sabe, se ele não sabe, porque esse vídeo daqui, ele é anterior a essa questão toda. Deve ter 1 ou 2 meses aqui no podcast, no Market Makers. Mas o Zé Dirceu vai falar dessa questão do argumento, né, que ele não é daqui. Eu sei que o Carlos enfrenta uma certa resistência. Eu me coloco no lugar do povo catarinense. Eu sei que nem todo mundo vai apoiar o nome dele. Existe um bairrismo em todos os locais do Brasil, basicamente. Se eu perguntar para uma pessoa de outro estado se ela prefere o estado que ela nasceu, que ela viveu, ou o outro, ela vai falar, provavelmente, aquele que ela nasceu. Agora, isso serve para desqualificar uma pessoa? Obviamente que não. Até porque a Constituição nos garante direito, enquanto brasileiros, de nos candidatarmos em qualquer local. Eu sou o deputado mais votado da história do país, carioca, por São Paulo. Tarcísio também, a mesma coisa. E a Campanholo sofreu com isso. Quando veio lá do oeste, né, de Santa Catarina, veio para a região de Joinville em 2018, e muitos políticos locais queriam derrubar a candidatura dela. Eu segurei. E seria, né, um pouco louco, Obrigado, mas ao José menos seria Camargo. honesto, José se naquele Cláudio. tempo, em 2018, enquanto Cláudio ela ainda Camacho. enquanto ela não era tão conhecida, que ela se tornou a mais votada do Estado em 2022, depois de ter feito 4 anos de um bom mandato, é verdade, ela tivesse falado para mim, Eduardo, olha só, me apoia aqui em 2018, mas se eu conseguir entrar 45, depois de gente. 4 anos, prestar um trabalho, né, e como deputado estadual, e depois ser reeleita a mais votada do Estado, aí eu vou ter vida própria, tudo bem? Você me apoia? Se tivesse falado isso, obviamente que eu falaria, imaginaria, né? Que loucura, é claro que eu não te apoio. Por quê? Porque eles querem gente para manipular, vocês entenderam, né? É muita bananice. É muita bananice. Esses vídeos aqui, gente, pro Alexandre de Moraes, pra galera que tá monitorando ele, é ótimo, tá? É ótimo que a gente esteja exibindo. A política é grupo. Eu sei da minha votação de 2018 recorde, sobraram 5 cadeiras que não atingiram, né, o piso mínimo, os 10% mínimo para se eleger em São Paulo, que é cerca de 30 mil votos.
Perdemos 5 cadeiras. Elegemos 12 deputados federais em 2018. Em 2022, sabe quantos deputados federais elegemos no nosso partido? Ao invés de 12, ficou 12 mais 5, 17. Não sobrou nenhuma cadeira do PL. É por isso que eu falo. A minha votação de 1.800.000 votos, que caiu praticamente pela metade, não foi uma derrota. Foi uma vitória. Uma vitória do grupo. Porque não sobrou nenhuma cadeira. Não teve Orlando Silva se beneficiando, né, dessa lei do piso de 10%, chamado Lei Tiririca. E na reta final da campanha, o que eu estava fazendo? Tuitando, retuitando, compartilhando. Sérgio Camargo, Mário Frias. Garantia a legenda ao Paulo Bilinski, atirador, instrutor de tiro, delegado da Polícia Civil, que, teoricamente, eu teria que ver como um grande concorrente meu, porque é o mesmo perfil que o meu, né, de CAC, policial federal. Mas não. Ligou, falei, não, Bilinski, vem. Tem muitos seguidores. Hoje em dia está aí presidindo a Comissão de Segurança Pública, prestando um bom trabalho para a sociedade. Derrite é a mesma coisa. Em 2018 tinha gente que não queria deixar o Derrite subir no caminhão de som que eu estava. Falei, não, sobe aí, Derrite. Mesma situação, né? Policial, rede social bombando, né? Bombeiro militar também. E eles são gratos, não apenas nas palavras, mas também realmente, meu. na expressão, na comunicação, na conduta. Vamos, gente, 45. Derrite até hoje me agradece. Bilinski, da mesma maneira. Mário Frias, também. Eu entendi que é um grupo que vai chegar lá em Brasília e vai fazer a diferença. Como a gente está fazendo agora. Se não fosse um partido grandioso, eu não teria sido no passado, né, no primeiro mandato lá em 2018, né, meu segundo mandato em 2018, presidente da Credem, que me abriu várias portas internacionais. Aproveitei, percorri, fiz relacionamento e mantenho-os até hoje. A gente não teria tido o Bilinski na Comissão de Segurança Pública. Nós não estaríamos agora a ponto de relatar um projeto importante como esse, né, contra o narcoterrorismo, na mão do Derrite. Nós não teríamos conseguido, por exemplo, a CCJ para Carol Detone, para Bia Kicis, para o Fernando Francischini lá atrás. Porque a CCJ, ela normalmente vai para o partido que tem o maior número de deputados federais da casa, que é o PL, que só tem esse número grandioso por causa de Bolsonaro. Então, é grupo. Eu nem sempre gosto da decisão. Mas quando ela vem de Jair Bolsonaro, eu a aceito. Quando ela vem do establishment, não. Chora! E aqui, nesse caso com a Campanholo, não está sendo discutido uma pauta de princípios. Ela não está sendo a defensora do aborto e eu sendo a favor do aborto, por exemplo, que é a nossa pauta mais cara. Não. Está sendo criado um reboliço por conta de uma estratégia eleitoral e ela está ignorando a determinação do líder do movimento, Jair Bolsonaro. Depois, fica complicado de defender, porque a percepção automática que geram nas pessoas é de falta de lealdade, é de falta de gratidão. Cada um vai tirar a sua opinião, né? Eu não mando no senso das pessoas. Mas vamos voltar aqui para ver o que é que o Dirceu fala dessa questão de gente de outro estado vindo a se candidatar em estados diferentes. Lembrando que a esquerda foi citada pela própria Ana Campanholo como, né, uma referência de organização. E nesse ponto ela está certa. Tá? A esquerda vai ser por outros motivos. Tá? Quem não obedece à esquerda pode ter o mesmo fim de Celso Daniel, Toninho do PT, dentre outros. Tem muito rabo preso lá também. Às vezes um ou outro paga um pato. É diferente de como a banda toca na direita. Mas eles sim são mais organizados. Você não vê o Lula indicando, esse aqui vai ser meu senador, e o deputado estadual do PT indo contra. Você não vê isso. Vamos voltar aqui ao Zé Dirceu. Deixa eu dar o contexto. Vamos deixar esse cara chorando sozinho? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com,
ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais. Tchau, tchau.